Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás e a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então disse o anjo do Senhor, lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Repita comigo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Podeis assentar quem ficou de pé por esta palavra. Às vezes, quando nós nos encontramos diante de uma palavra a qual o Senhor olha para mim, olha para você, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Às vezes a gente vai começar a questionar e colocar as dificuldades como Gideão colocou. Às vezes, para nós entender por que esse anjo do Senhor estava sentado debaixo de um carvalho, observando o que Gideão estava fazendo, faz nos questionar por que o Senhor se prontifica diante daquele varão e o chama de valoroso, e o chama de um varão de valor. Quando o anjo do Senhor fala varão valoroso, o Senhor está dizendo: você é um homem de qualidades, você é um homem ao qual o Senhor está separando. Às vezes nós não entendemos porque Deus o está separando, mas se a gente buscar esta palavra, a gente vai entender que o povo de Israel estava sendo todos os dias colocado eles nas mãos dos midianitas e dos amalequitas. Durante 7 anos, a palavra do Senhor vai falar que aquele povo estava indo contra a nação israelita e ela prevalecia contra ele também. Ou seja, aquele povo estava indo contra eles, mas eles não estavam deixando de lutar pelas suas próprias forças. Porque quando a palavra do Senhor fala e o povo prevalecia contra eles, mostra que eles não estavam rendendo aquela batalha. Pelas suas próprias forças, eles também estavam indo contra aquele povo. Só que chegou a um ponto que o povo de Israel, a nação israelita, ela chegou a um ponto de uma pobreza tão grande que ela se escondia em cavernas, saía se escondendo e sobrevivendo da maneira que podia. Mas para a gente entender quem eram esses midianitas que iam sempre contra o povo de Deus. Os midianitas eram um povo originado da segunda esposa de Abraão, Quetura. A palavra do Senhor vai falar que ela deu origem a essa descendência chamada de midianitas. E a palavra do Senhor também vai falar que Deus deu aos midianitas nas mãos do povo israelita para eles pelejar contra aquela nação e sair vitoriosa sobre ela. Mas porém, o povo israelita deixou que alguns midianitas saíssem no meio daquele conflito sobreviventes. E a partir do momento que aquele povo saiu daquela peleja, à medida que o tempo foi se passando, esse povo cresceu de uma medida tão grande que fez com que, por causa da desobediência de Israel em não ouvir a palavra do Senhor, o Senhor coloca eles na mão dos midianitas. E a gente vai entender que para derrotar e para ir sempre contra o povo de Deus, a gente vai ver que os midianitas, eles não foram sozinhos. Eles reuniram os amalequitas e reuniu todo o povo do Oriente para ir contra aquela nação. Para vocês entenderem o quão grande era a força do povo de Deus. E eles deixaram se amedrontar contra os inimigos que vinham até eles. Então o que é que Deus faz no meio disso tudo? Deus fala que esse conflito durou 7 anos, a ponto de deixar o povo israelita empobrecido, sem ter como sobreviver. Então, quando o povo clama ao Senhor, eles veem que a situação
estava ficando muito complicada. Eles veem que pelas estratégias e por os méritos deles, eles nunca conseguiriam vencer a peleja. Aí eles começam a clamar ao Senhor. Aí eles lembraram que eles tinham um Deus que os guardou e os livrou da terra do Egito. E a partir do momento que eles clamassem ao Senhor, o Senhor os ouviria. E a palavra do Senhor vai falar que imediatamente o Senhor envia um profeta até aquela nação. E a palavra do Senhor vai falar que quando o profeta chega até aquela nação de Israel, ele vai dizer a seguinte mensagem: o Senhor não os livrou da terra do Egito? O Senhor não fez a promessa de colocar vocês nessa terra que manava leite e mel? O Senhor não falou que Ele estava sobre vocês e que vocês não temessem o Deus dos amorreus, porque maior era o Senhor que fez promessa sobre essa terra e vos colocou aqui? Às vezes nós não entendemos. Quando Deus está conosco, quanto mais os inimigos vão apertando, quanto mais a situação vai ficando complicada e nós lembra quem é que está sobre a nossa vida, maior é o clamor e maior é o brado de vitória em resposta do nosso Deus. E a palavra do Senhor vai falar que mediante a este clamor o Senhor fala: eu não falei para não temer aos deuses desta terra? Talvez diante deste questionamento que o profeta mandou para falar com aquela nação, ali a esperança de que Deus ia chegar e falar: eu vou pelejar, eu vou dar novamente a vitória a vocês, ia ter uma resposta de ânimo. Mas aquele profeta só foi ali para lembrar: o Senhor não fez uma aliança com vocês? O Senhor não prometeu essa terra para vocês? Então o Senhor não falou para vocês não temerem os deuses deste lugar? Talvez ali eles começaram a refletir. Verdadeiramente tudo que o Senhor falou que ia fazer nas nossas vidas, o Senhor fez. Naquele momento ali, talvez eles fez uma reflexão. O Deus que nos fez a promessa de colocar nesta terra, nos colocou. Se tem alguém que não valorizou estar na terra da promessa, foi nós que não demos ouvido à palavra do Senhor e nos colocamos em desobediência a Deus. Porque reconhecer que o inimigo está vindo saquear e afrontar as nossas vidas, às vezes a gente quer colocar a culpa em terceiros. Mas se quando o próprio Deus chega e fala: não tem culpa de ninguém não, foi porque não deu ouvido à minha palavra, foi porque não valorizou eu colocar vocês numa terra de promessa, vocês não valorizou a eu dizer: essa terra é a terra que eu lhes dei, não tema os deuses deste lugar. Espírito Santo de Deus. Aí a palavra do Senhor vai falar assim, que o anjo do Senhor senta debaixo de um carvalho e começa a observar. Creio eu que naquele momento o Senhor já sabia quem ele estava observando. Como ele começa a olhar Gideão, e Gideão está malhando trigo no lagar. Agora vamos explicar por que o Senhor observou a Gideão. Gideão era um homem valoroso, mas era também um homem de estratégia. Quando ele estava ali malhando o trigo no lagar, talvez muitos vão falar: ele era um homem covarde, ele era um homem que estava ali no escondido, ele era uma pessoa que se isolou ali, estava ali nas maiores dificuldades. Eu quero te dizer nesta noite que Gideão foi alguém que quanto mais o inimigo o apertava e assolava, ele tinha uma estratégia para permanecer fiel e no propósito das coisas que ele estava fazendo. Vai levar a colheita de outra pessoa, vai levar e saquear
aquilo que as outras pessoas semeou. Enquanto eu tiver fé no que eu estou semeando, eu vou colher. Ele falou, não importa a dificuldade. Se nós formos avaliar a igreja do Senhor, para alguém malhar o trigo, para alguém fazer a colheita do trigo, eles escolhiam um lugar alto, ou um lugar bem aberto, para a partir do momento que eles estivessem batendo ali, colhendo o trigo, o vento favorecesse em levar as palhas e ficar somente o trigo. Agora eu vou inverter para vocês entenderem por que Gideão era um homem valoroso e de estratégias. Gideão, ele começa a malhar o trigo no lagar, e creio eu que aquilo que o vento ia favorecer para ajudar Gideão, ele mesmo fazia. Porque ele malhando ali naquela caverna, naquele lugar, de malhar uvas, de pisar a uva, de fazer ali o vinho, eu creio que ele estava ali, malhando o trigo, colocando as sementes, e ele mesmo tinha que pegar as palhas, porque não tinha ventilação, e colocá-las para fora. Ele mesmo separava o trigo e levava para fora as impurezas, e ninguém poderia imaginar que aquele lugar onde era de pisar as uvas, onde era de fazer o vinho, o suco de uva naquela época, estava sendo um lugar onde estava ali uma colheita de trigo guardada, ensacada por alguém que tem estratégia e sabe que aquilo que ele semeia, Deus é fiel para fazer com que ele colha. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Quanto mais vai nos apertando, quanto mais o círculo vai fechando na nossa vida, a gente tem que ter a mesma postura. A postura de alguém que vai colher, a postura de alguém que vai vencer, independente das dificuldades, independente do lugar. Se Deus nos colocou, Ele é fiel para nos garantir a vitória. E aí às vezes não nos entendemos. Por que que Deus nos colocou naquela casa, naquele ambiente, naquela rua, ou até mesmo aqui nesta igreja, ou nesta cidade, ou neste lugar? Deus te colocou aqui neste lugar, nesta cidade, no meio destas pessoas, para você se sobressair no meio da perseguição, no meio dos inimigos, declarando que você conhece um Deus que todas as coisas podem fazer por você. É muito bom quando a gente sabe que independente da circunstância, o Senhor nos observa. Porque o anjo do Senhor estava observando a Gideão. Aí quando o Senhor chega e fala para ele assim, o Senhor é contigo, homem valoroso. Deus está reconhecendo que ele era um homem de valor. E a palavra do Senhor vai dizer, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que que nós estamos passando pela situação que estamos passando nas mãos dos midianitas? Porventura não é o Senhor que fez as maravilhas que o Senhor fez para nos livrar da terra do Egito? Gideão começa a dizer para Deus que ele conhece os feitos, que ele conhece as maravilhas. Mas chega um momento de Deus na nossa vida, que Ele não quer que nós tenhamos o testemunho ou a história de um Deus que fez, mas quer que nós tenhamos em mente que Ele é um Deus que fez e faz e pode fazer, independente do cenário que a igreja dele está vivendo. Aí quando a palavra do Senhor fala que Gideão começa a colocar as dificuldades e falar sobre as maravilhas do Deus dos pais deles, o anjo do Senhor começa a falar assim para Gideão: Gideão, vai nessa tua força, porque tem que ter força. Tem que ter força para dialogar com Deus. Tem que ter força para falar com Deus e colocar os nossos questionamentos. Porque às vezes a gente não tem esse diálogo que Gideão tem. Às vezes a gente conta que está sendo golpeado, massacrado para todas as pessoas. Mas quando chega diante de Deus, nós não colocamos os nossos conflitos, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos.
E eu tenho uma palavra para você, igreja do Senhor. Se você tem conflitos e questionamentos, vá para o joelho, vá para o diálogo com Deus, que é de lá que você vai obter a resposta para a chamada dele na tua vida. Porque enquanto nós estivermos falando para terceiros, eu tenho uma chamada, Deus me vocacionou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, a gente não vai entender e viver o melhor de Deus a partir do presente para sempre. Eu vou falar algo aqui, creio eu que é na revelação do Espírito Santo, senão eu não me atreveria a falar, mas eu vou falar como igreja do Senhor. Tem pessoas que falam assim, ó, não só como Gideão falava que não. Conheço pessoas de não sei quantos anos de ministério, que quando ela senta para dialogar com você, ela vai falar assim, ó, quando eu aceitei Jesus, lá naquele começo, eu fazia tantas coisas, operava tantos sinais, naquela época, eu orava pelos enfermos, milagre acontecia, quando eu pregava as almas se rendia, mas e hoje? Tem crentes assim, vivendo do começo da chamada. Se você sentar diante da maioria das pessoas que já fizeram coisas grandes e tremendas no passado, elas vão se entristecer no presente, porque vai falar, quando eu aceitei Jesus, o meu primeiro amor era diferente, as coisas que eu fazia era diferente, as coisas eram diferentes. Quando eu entrava na casa do Senhor, só de ouvir a sua palavra, o meu coração aquecia, os meus ouvidos aquecia, eu amava estar na presença, eu adorava sem ter medo dos questionamentos. Eu não sei qual foi as dúvidas que colocaram no meio da sua caminhada, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você também nesta noite, homem de Deus, mulher de Deus, você é valorosa nas mãos de um grande Deus. Você tem valor, você tem valor. Eu quero dizer para você que naquelas fraquezas, no momento em que você fraquejou, Ele sabia que você ia fraquejar, mas Ele é a sua força. Se a gente for buscar na história da Bíblia, a gente vai ver que os maiores escolhidos e chamados e vocacionados de Deus teve momentos de fraquezas, mas tudo isso faz com que nós que conhecemos o Evangelho genuíno do Novo Testamento entender que na nossa fraqueza a graça do Senhor nos basta. Eu estou fraca, a minha graça te basta. Eu não consigo mais caminhar, segura na minha mão e caminha com o Consolador. A palavra do Senhor vai falar que o anjo vira assim, Gideão, eu sei que esse povo quando se ajunta é como se fosse a areia da praia. São como um bando de gafanhotos. É inumeroso e não se pode nem contar. Mas eu tenho uma palavra de promessa para a tua vida, Gideão. Você vai pelejar contra este povo como se fosse um só homem. Porque maior é quem está te dando esta palavra, Gideão. Maior é quem está te chamando, dizendo que você vai vencer, que você vai vencer. Maior foi o Deus que te trouxe aqui nesta noite para dizer para você, independente de todos os dias, o pecado bater na tua porta, você vai vencer. Está te chamando para fora, está te chamando para viver as coisas que te afastam do sobrenatural, mas Deus vai te encher do Espírito dele e te dar autoridade. Nenhuma investida do inimigo vai te afastar do propósito. Nenhuma investida do inimigo vai te afastar do propósito. Aí a palavra do Senhor vai falar que quando ele começa a falar com Gideão,
A palavra do Senhor vai falar que ele vira para o anjo do Senhor e fala assim, ó, fica mais um pouco aqui, que eu vou lá na minha casa buscar um presente para te ofertar. A palavra do Senhor vai falar que Gideão vai e prepara um cabrito, prepara um bolo de asmos, ou alguns falam asmos, né? Mas na minha tradução está falando bolos asmos. Ele preparou, pegou o caldo, colocou numa vasilha, colocou esses 3 ingredientes separados, preparou tudo e subiu novamente lá para onde estava o anjo do Senhor. Quando ele chegou lá, viu que aquele anjo ainda o esperava, como falou que esperaria. Aí ele chega, o anjo do Senhor falou, coloca toda essa oferta aqui em cima do altar. Pega e coloca o pão, coloca a carne, pega este caldo e derrama sobre ela. Assim fez Gideão. E a palavra do Senhor vai dizer que o anjo tocou naquela oferta e imediatamente o fogo consumiu aquela oferta e o anjo do Senhor desapareceu. Naquele momento Gideão falou, ai de mim, porque é o Senhor mesmo que estava falando comigo. Gideão ouviu Deus falando, tu és um homem valoroso. Gideão viu o Senhor falando, nas tuas mãos eu te darei a vitória contra os midianitas, como se fosse um só homem. Eu sou contigo, varão valoroso, vai nesta tua força. Ainda assim, ele precisou ver um sinal de maravilha para entender que era com Deus que estava falando. Quantas pessoas é assim? Quantas pessoas é assim, igreja? Deus está falando através da palavra, através das pessoas, através de você no particular mesmo, na tua casa, e você ainda fica esperando vir sinais do alto. Ouça o que Deus está falando para o teu coração. Para de querer uma chamada vocacionada somente de milagres, porque tem chamada que é de perseguição, que é de lutas, mas mesmo assim Deus te dá a vitória, porque Ele te escolheu. Se Deus te escolheu, pode vir midianita, pode vir amalequita, pode vir todo o povo do Oriente, que Ele é fiel para te dar vitória. Eu estou lá na minha rua, muitas são as pessoas que não gostam de mim. Eu estou no meu trabalho, muitas são as pessoas que não querem me ver prosperar e alavancar na minha área onde eu trabalho. Aí Deus está dizendo, é no meio destas situações que eu vou fazer você sobressair. É no meio desses conflitos que eu vou mostrar que sou Deus na tua vida. No meio da minha casa é complicado ser cristão. No meio da minha parentela é complicado você declarar que o Senhor é Deus. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para você se posicionar como escolhido e chamado dEle, para dizer que Ele é Deus. Porque tem gente que teme. Tem gente que teme. A palavra do Senhor vai dar uma segunda tarefa para Gideão. A palavra do Senhor vai falar assim, ô Gideão, não temas. Você não vai morrer só porque me viu. Aí o Senhor, imediatamente Gideão levanta um altar ali debaixo do carvalho e coloca assim, ó, o Senhor é um Senhor de paz. Porque Deus, o que é que Deus está dizendo aí? Você não precisa ir para uma situação quase morta ou quase morto para você viver o sobrenatural de Deus. Você não precisa chegar no fundo do poço para ver o sobrenatural de Deus. Você pode ver o sobrenatural de Deus somente crendo naquilo que Ele te chamou para fazer. Assim foi com Gideão. Aquela nação, igreja do Senhor, ela esperou chegar ficar empobrecida, para depois reconhecer que precisava levantar um clamor para Deus. Então, a partir do momento que Gideão reconhece que ali era o anjo do Senhor, era o mensageiro do Senhor, falando que a vitória era dele, aí ele começa a falar com Deus. Aí ele começa a entender que realmente Deus o chamou para aquela chamada. Aí a palavra do Senhor vai falar
que Gideão, ele volta para a sua casa e naquela mesma noite, o Senhor fala assim: ô Gideão, vai lá nos bois do teu pai, pega um de 7 anos e traga para o altar que foi levantado para Baal. Traga lá, derruba o altar de Baal, derruba aquele altar da deusa Aserá, derruba aqueles altares daqueles deuses e levanta sobre lá o meu altar. Faça um altar novo e pega a lenha toda do bosque e levanta um altar novo e coloca esse boi em cima desse altar e o queime como sinal de que lá é o meu novo altar. Aí agora você vai entender por que Deus chama Gideão. Gideão é estrategista, um homem de Deus, um escolhido de Deus. Tem que ouvir a mensagem de Deus, mas tem que saber também traçar estratégias para sair vencedor no meio das pelejas. Porque às vezes Deus fala: ó, você é uma varoa valorosa, você é um varão valoroso. Nós senta na cadeira, cruza os braços, cruza as pernas e espera que as coisas aconteçam. Nós precisamos nos movimentar à medida que o chamado e a palavra de Deus nos impulsiona a movimentar. Não adianta se Deus tivesse dado esta palavra para Gideão e ele sentasse e se acomodasse, não desse ouvido à palavra e começasse a movimentar como a palavra o exigia. Aí a palavra do Senhor vai falar que Gideão chega e fala: ó, junta 10 dos teus homens e fala assim: ó, vamos fazer isso tudo durante a noite, porque no meio da madrugada, durante o dia, a gente corre risco de morte em fazer isso. Aí a palavra do Senhor vai falar que eles foram lá no meio da noite, fizeram tudo isso. E no outro dia, quando os israelitas acordaram e viram que o altar de Baal tinha sido destruído, imediatamente eles começam a procurar, esquadrinhar e saber quem foi. Aí quando eles descobrem que foi Gideão, a palavra do Senhor fala que ele manda chamar o pai de Gideão. Manda chamar ele e fala assim: ó, Gideão destruiu o altar de Baal. Manda-o buscar para que ele seja morto, porque ele destruiu o altar de Baal. E aí a gente vai ver o que é uma pessoa que tem noção do que é as coisas de Deus. Este homem começa a falar assim: ó, de quem foi o altar que derrubou? Foi o altar de Baal. Se Baal é a Deus e precisa de nós para defender um altar dele que foi derrubado, por que Deus é esse? Porque quem tocar em Gideão, este será morto também. O que eu entendo nisso aí? É muito fácil a gente oferecer uma oferta somente diante de Deus, debaixo de um carvalho. E quando Deus fala assim: ó, vai lá dentro da tua casa e derruba os altares que está lá. Vai lá onde você está indo e derruba os altares que está lá. É muito bom nós chegarmos aqui na igreja e oferecer a nossa adoração, o nosso sacrifício de louvor. Mas e na hora que chega na tua casa, você tem autoridade para derrubar os altares que te chamam para longe de Deus? Você tem autoridade para dizer: isso aqui me afasta de Deus, eu não quero isso aqui sobressaindo na minha chamada. A idolatria me afasta de Deus, eu não quero a idolatria na minha chamada. O pecado me afasta de Deus, eu não quero pecado na minha chamada. As coisas erradas me afastam de Deus, eu não quero praticar as coisas erradas. A carne me chama para fazer as coisas que me afastam de Deus. Então começa a jejuar, começa a orar e dá ouvido às coisas do Espírito Santo. Porque é muito fácil, igreja do Senhor, a gente entrar num culto desse aqui e sair frios, dizendo que a palavra não falou conosco. É muito fácil nós sairmos daqui dizendo que a palavra não trouxe em nós uma reflexão para a nossa vida. É muito fácil nós dizer que o pregador não estava na unção e na autoridade, quando as coisas erradas e os altares que nos afastam de Deus está levantado no meio do nosso povo.
Riminiou rei de Fasturamanai. É muito fácil nós colocar a culpa em terceiros pelos altares que não conseguimos derrubar na nossa chamada. Se eu fui chamada para fazer algo para Deus, eu todo dia tenho que ver aquilo que tem me afastado do propósito. É fácil quando Gideão ofereceu a oferta debaixo do carvalho, mas na hora que ele foi derrubar os altares de Baal que estava levantado pelos israelitas, ele sabia que ele poderia morrer, mas mesmo assim ele levantou o altar de Deus e disse: aqui o Senhor é Deus no meio deste povo. Eu vejo Gideão dizendo aqui, ó, aqui não tem para Baal mais, aqui agora o altar é do Senhor. O Deus dos meus pais falou comigo. O Deus dos meus pais falou e me deu autoridade para dizer que eu tenho que me posicionar, e eu me posicionei. Aí a palavra do Senhor vai falar que naquele mesmo momento os medianitas e os malequitas e todo o povo vindo do Oriente passa descendo para o vale, para qualquer instante saquear novamente aquela nação e aquele povo. E a palavra do Senhor vai falar que quando aquele povo todo ia passando, Deus encheu Gideão do seu Espírito Santo e deu a ele força e coragem. Igreja do Senhor, eu preciso falar. Nós somos profetas aqui dentro da casa do Senhor, mas nós também somos profetas dentro da nossa casa. Nós também somos profetas no meio da nossa parentela. Nós também somos profetas quando saímos por estas ruas. Nós também somos profetas quando saímos dessa cidade. Nós somos profetas quando nós estamos a todo instante, em qualquer lugar. Nós somos profetas de Deus. Não adianta nada você chegar aqui e querer falar somente com o povo de Deus, contra o altar de Deus, contra a igreja do Senhor, e lá fora você não tem autoridade para falar com ninguém, porque você envergonha daquilo que o inimigo tem colocado na sua chamada. Mas Deus te trouxe aqui para dizer nesta noite, conhecendo as suas limitações, ainda assim vai na tua força, persiste na caminhada junto com o teu Deus, que eu vou te dar vitória no meio dos seus opressores. Eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória, Gideão. Eu vou te dar vitória, mulher de Deus. Eu vou te dar vitória, grupo de jovens. Eu vou te dar vitória, altar do Senhor. Eu vou te dar vitória, ciclo de oração. Eu vou te dar vitória, você que entrou aqui nessa noite, desesperado por aquilo que está se levantando contra a sua vida. Eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. Está difícil para adorar. Está difícil para adorar, mas eu vou te dar vitória. Sabe o que eu acho interessante na palavra de Deus? Que Ele conhece as nossas fragilidades. Gideão colocou tantos poréns. Ah, Senhor, eu sou o menor da tribo de Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. E ele estava dizendo que era o menor. Não foi no aspecto de estatura, foi no aspecto financeiro. Ele estava dizendo que ele não era capaz. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo que não é capaz, dizendo que é a menor. Aí Deus fala, é nessa sua pequenez que eu quero mostrar o grande Deus que eu sou na tua vida. O que fez você viver de lembrança de um Deus de antepassados? O que fez você lembrar? No começo eu cantava, eu falava em línguas, eu profetizava, eu falava, fazia as coisas tremendas. Tem muita gente com a mente de Gideão aqui. Às vezes é muito fácil a gente falar assim, ó, Gideão falava que o Deus dele era o Deus do antepassado dos pais deles. Às vezes nós estamos aqui, igreja do Senhor, dizendo, ah, o Deus que eu conheço operou milagre na vida de Ciclano, fez na vida de Beltrano, mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que vai fazer na minha e na sua vida. Glória a Deus. Mas para isso eu vou dizer para você com quem Deus conta. Deus conta com pessoas que a partir do momento que ouve o chamado,
Aceita o chamado. Porque às vezes todo dia Deus está fazendo um chamado para você. Um chamado para você vir para a presença. Um chamado para você sair daquelas coisas que te afastam de Deus. Um chamado para você ser seletivo. Porque se Deus foi seletivo para quem Ele iria mandar para a batalha, assim também somos nós. Nós estamos numa guerra espiritual, aonde nós temos que ser seletivos também. Porque às vezes nós não somos seletivos com quem estamos andando. Porque se nós formos seletivos, como Deus foi seletivo aqui na escolha, junto com Gideão, nós vamos entender que não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, que a unção e o poder de Deus vai derramar na nave dele. Rompendo com a minha palavra, porque o tempo está indo, a palavra do Senhor vai dizer que mesmo Gideão vivenciando isso tudo, Gideão faz prova com Deus. Gideão pega um novelo de lã e fala: ó Senhor, se o Senhor for me dar vitória contra os midianitas, que amanhã este novelo de lã esteja encharcado pelo orvalho que cai do céu e toda a terra esteja seca. Aí novamente o Senhor vai lá e faz o que Gideão pediu. Aí ele fala: agora eu vejo que é o Senhor que está falando comigo. Mas novamente ele sabe que aquilo está deixando uma situação constrangedora. Ele mesmo fala: ó Senhor, não se irrite comigo, porque novamente, Senhor, eu preciso que o Senhor faça o contrário, porque talvez no meio da noite venha alguém e encharcou este novelo de lã. Eu quero, Senhor, que agora o Senhor deixe o seco e molhe toda a terra com o seu orvalho. Aí a palavra do Senhor vai falar que assim o Senhor fez. Do mesmo jeito que Gideão era estrategista para as batalhas, Deus também era um Deus de estratégias. Aí no meio disso tudo, Gideão começa a tocar o cântaro e tocar a buzina. E no meio daquele toque que ele faz, as tribos de Manassés, todas as tribos daquela região, começam a se juntar com Gideão. E a palavra do Senhor vai falar que se juntaram para a peleja 32 mil homens para pelejar. Aí quando está aqueles 32 mil homens ali reunidos, a palavra do Senhor falou: Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Fala para este povo que os covardes e os medrosos voltem. E a palavra do Senhor vai falar que voltaram 22 mil. O que é que Deus está falando aí? Que Deus conta para a obra dele pessoas corajosas, pessoas valentes. O primeiro grupo a ser descartado foram os covardes. O primeiro povo a ser descartado foram os medrosos. Para ser um escolhido de Deus, você não pode ser covarde, você não pode ter medo de pregar a palavra, de pregar a verdade, de pregar o evangelho aonde você estiver. Você não pode ter medo de entrar lá na boca do tráfico para pregar para o drogado. Você não pode ter medo de entrar nas ruas onde estão as prostitutas na esquina e pregar o evangelho para ela. Você tem que ser instrumento de Deus para alcançar qualquer pessoa. E quanto mais vai apertando, a igreja de Deus só vai crescendo. Sabe o que eu vejo? Eu vou falar, porque talvez a igreja do Senhor já tenha vivenciado isso. Às vezes quando a gente chega, que a gente está assistindo um vídeo, a gente vai ver pessoas usadas por Deus, pessoas com chamada de Deus. E naquele momento, a gente vê aquelas pessoas se debatendo umas com as outras, falando o que está acontecendo, que está entrando numa igreja, que está entrando em outra igreja, como o povo está de um jeito numa igreja, de outro jeito em outro ministério, porque a pessoa está apostatando da fé, porque está acontecendo isso ou aquilo. Eu quero dizer para você, como boca de Deus nesta noite, para de ficar olhando os conflitos que está desmoralizando a igreja do Senhor. Seja igreja! Seja igreja! Isso aí é só desculpa para quem não quer ser igreja. Você viu o que está acontecendo na nave do Senhor? Você viu os conflitos que está acontecendo? A palavra que o pai de Gideão falou, eu vou falar nesta noite como boca de Deus na terra. Deus, Ele é fiel para pelejar pela igreja dele na terra.
Deus, Ele é fiel para gritar para a igreja dele que ela em Cristo Jesus é vencedora. Tem pessoas resumindo o nosso Deus em pessoas que apostatam da fé. Tem pessoas resumindo o nosso Deus em pessoas que deixaram de viver o chamado. Deus ainda é Deus para dizer para mim e para você que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor sou eu, é você nessa noite. O inferno não tem poder de prevalecer contra a tua vida. O inimigo, as potestades, as forças do maligno não tem o poder contra a tua vida. E eu vou mais além. Porque às vezes a gente começa a esfriar no meio da caminhada por causa das pequenas coisas que vai acontecendo. Aquelas pequenas coisas que aconteceu, às vezes não te tirou da presença. Às vezes não fez com que você saísse por aquela porta, mas fez com que você esfriasse na fé. E toda vez que você quer viver o chamado, a plenitude de Deus, essas coisas vêm para enfraquecer a chamada de Deus na tua vida. Mas eu, como boca de Deus, vim dizer para você nesta noite: levanta! Levanta e viva a plenitude de Deus, porque Ele é fiel para dizer que o sangue dele foi o suficiente para pagar, para limpar todas as impurezas e todos os nossos pecados. A palavra do Senhor vai falar que o apóstolo Paulo fala que todo dia o inimigo ia esbofeteá-lo. Você acha que todos os dias o inimigo não caça algo para acusar a minha e a sua vida como igreja do Senhor? Caça sim. Mas o importante é que Jesus fala para mim e para você: o meu sangue é suficiente. Permaneça na caminhada que é o suficiente. Permaneça lutando e caminhando e pelejando nessa tua força, que eu te dou vitória contra aqueles que vêm contra a sua vida. E a palavra do Senhor vai falar que a segunda chamada para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é que tem que ter vigilância. Primeiro, não pode ser covarde, não pode ser medroso, mas também tem que ser vigilante. Porque Deus vira assim para Gideão: ô Gideão, ainda é muito povo que está contigo. Faça esse povo descer as águas e lá separa, Gideão, aqueles que levar a água na boca. Separa daqueles que abaixar e beber, Gideão. Aí a palavra do Senhor fala que Gideão separa o povo. E de um lado restou apenas 300. E do outro lado ficou o restante do povo todinho. Aí a palavra do Senhor vai falar assim: ô Gideão, você vai para a batalha somente com esses 300. Sabe o que é isso, igreja do Senhor? Não adianta nada nós estar todo dia aqui derramando na presença, se enchendo na presença, e a gente não ter vigilância para saber que tem coisas que estão acontecendo, está vindo do sobrenatural para atacar a sua vida e a sua chamada. E você tem que ter autoridade para dizer: eu tenho que vigiar. Está batendo, Deus, o Espírito Santo está te dizendo não é de Deus. Não vá, não faça. Antigamente, as pessoas falam: eu para fazer uma viagem, eu tinha que pedir a direção do Espírito Santo. Por que não hoje? Por que não hoje? Por que as coisas mudaram? Por que não agimos da mesma forma? Eu vou orar, eu vou buscar, eu não vou tomar um passo sem que o Senhor esteja comigo nesta peleja. As pessoas tomam decisões por si próprio. As pessoas agem por conta própria e depois ficam clamando a Deus para resolver o que elas decidiu. Mas a palavra do Senhor fala que Gideão pegou aqueles 300 homens e foi para a batalha. Foi para a peleja. E a palavra do Senhor vai falar que Deus é tão fiel. Deus é tão fiel. Que Deus, para encorajar Gideão, fala assim: ó, ô Gideão, se você tem dúvida ainda, Gideão, desça lá no acampamento do inimigo, que eu tenho algo para você ouvir. A palavra do Senhor vai falar que Gideão pega o seu amigo, alguém que estava ali junto com ele da batalha, pega por ar e desce. Aí quando ele chega lá, os próprios midianitas falam: eu sonhei que um pão de cevada rolava da montanha, batia contra as barracas e elas viravam do avesso e caía por terra. Não precisou nem Gideão dizer que mistério era aquele não. O próprio Burá falou assim para Gideão: ô Gideão, este pão de cevada é você. Ô Gideão, esse povo que vai ficar aqui, ó, é a vitória que Deus vai nos dar sobre essa nação. Aí Gideão começa a adorar o Senhor ali mesmo e sobe confiante da vitória. Quando Deus tem algo para a nossa vida,
até os inimigos começam a sonhar com o poder e as maravilhas que Ele vai fazer. Eles podem até sonhar, até investir, até vir contra o que Deus já falou. Mas Deus já determinou, e quando Deus determina, está determinado e pronto. Quem pode tomar a vitória de Deus da mão de alguém aqui, gente? Ninguém. O que Deus tem para Ele, ninguém toma. Quer prova disso? Vou provar para vocês que ninguém toma o que é de Deus. Você sabe quanto tempo tinha que o povo de Deus estava sendo saqueado? 7 anos. A oferta que era para levantar no sacrifício ali, em oferta, em cima, depois de derrubar o altar de Baal, Deus vai virar assim, ó: ô Gideão, vai lá na casa do teu pai e pega aquele boi de 7 anos. O que é que Deus está revelando nessa palavra? Se os amalequitas e os medianitas vinham, levava a ovelha, levava o gado, levava toda a produção da terra, até a oferta que Deus tinha para o altar dele, o inimigo não pode tocar. Não pode tocar. Porque para guardar um bezerro, um boi, durante 7 anos, contra todos os ataques que estavam vindo contra aquela terra, se não era o Senhor que estava guardando a própria oferta dele, estava levando tudo, estava saqueando tudo. Mas ele fala assim, ó: quanto tempo tem que o povo está sendo perseguido? 7 anos. Mas lá tem um boi de 7 anos. É este que eu quero aqui para ser oferecido no sacrifício e no novo altar, que é para levantar na minha presença. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Até a oferta que você tem para a adoração de Deus, o inimigo não é capaz de tocar. Aquilo que você tem guardado para edificar a sua chamada, o seu ministério, a sua vida, inimigo nenhum tem o poder de tocar. Pode vir os gafanhotos, pode vir os salteadores, pode vir o inimigo, pode vir quem quiser vir. Se Deus tem algo guardado na tua casa, no meio da colheita que você está colhendo, é de Deus e pronto. Se você está aqui clamando para o Senhor, Deus está guardando aquela pessoa que está lá no mundo que você está orando. Se você está aqui clamando pela sua casa, Deus é fiel para guardar pela vida de quem você está clamando. Deus é fiel. Se Deus guardou até a oferta que seria para o holocausto dele, imagine o que Deus não faz por um homem ou uma mulher de Deus que está aqui clamando para o Senhor continuar guardando a promessa e a chamada. É Deus, igreja. Aí a palavra do Senhor vai falar que Gideão desce com o povo. Ele divide 3 grupos de 100 homens. E cada um coloca na mão a tocha, o cântaro. E eles descem com a buzina. Em uma mão eles colocaram a tocha, na outra mão eles cantavam com o cântaro. E a palavra do Senhor vai falar que eles dividiram esses 3 grupos. Cada um se colocou em lados diferentes. Eles chegaram e ficaram somente em pé. E deu o grito que Gideão falou: o que eu fazer vocês façam. Aí Gideão disse assim, ó: pelo Senhor e por Gideão. E todo aquele povo acendeu a tocha, quebraram os cântaros e fizeram a mesma coisa pelo Senhor e por Gideão. Eles não precisou desembanhar uma espada sequer. A palavra do Senhor vai falar que no meio da noite era muito desonroso o inimigo ser morto pela espada daquele que estava ali. Aí a palavra do Senhor vai falar que uns começam a atacar o outro, confundidos no meio da escuridão, achando que estava perdendo, com medo de morrer pela espada do inimigo. Eles mesmos, confundidos, se mataram. O que é que Deus está dizendo para mim e para você? Envergonhado e confundido vão ficar aqueles que estão levantando contra a sua vida. Receba, igreja do Senhor. Receba, igreja do Senhor. E a palavra do Senhor deu vitória para aquele povo somente por causa que eles obedeceram. E o que é que o homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter? Tem que ter tocha, tem que ter azeite, tem que ter unção, tem que ser valoroso, tem que ser forte, tem que ser valente para se sobressair no meio da chamada. Mas no meio dessa revelação, tudo eu quero trazer para encerrar a minha palavra nesta noite. O maior libertador da história, aquele que libertou nós não só
das mãos do inimigo, mas nos libertou do pecado, morreu na cruz do Calvário e deu um brado de vitória para mim e para você. Perdoados estão os teus pecados, consumado está. Você está aqui nesta noite como igreja do Senhor, não só pela vitória de Gideão, mas nessa noite você tem um grito pelo Senhor e pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo.